E a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando sobre a Águia do Vale, que hoje inicia a fase de oitavas de final da Copa Paulista contra o São Bento. O duelo acontece às 8 da noite em Sorocaba. E o nosso querido João Delfino foi ao treino da Águia para trazer os últimos detalhes na preparação para essa partida. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Dá o play, Matheus. Chegou a hora do mata-mata para o São José. Um outro campeonato, como dizem por aí. O adversário, o São Bento, time que teve a 15ª melhor campanha da Copa Paulista e não venceu nenhum jogo em casa. Na nossa tabela, a gente já esperava que fosse o São Bento, o Guarani, que acho que eram os mais prováveis. Acabou acontecendo São Bento. É uma grande equipe, uma boa equipe. Começou a competição oscilando um pouco, mas classificou. Agora, um novo campeonato, tá todo mundo zerado, então a gente tem a vontade de decidir em casa e a gente vai tentar levar alguma vantagem de Sorocaba para trazer para São José. Para a nova fase da competição, 4 reforços chegaram. O volante Luiz Otávio, que estava no Água Santa, o zagueiro Bruno Cardoso, que chega do Guarani de Bagé, o goleiro João Lazari, ex-Resende do Rio de Janeiro, e o atacante Luiz Araújo, que defendia o Cascavel. Agora, quem não é novidade, mas é um dos pilares do time, é o volante Jefferson Lima, o atleta que está há mais tempo na Águia. Ele já viveu um mata-mata de Copa Paulista aqui no São José, quando chegou até a final em 2023. Pela segunda vez a gente está vivendo esse cenário de chegar no mata-mata, né? Chegamos muito melhor do que o outro ano. E com certeza, mais experiente, mais preparado, né? E a gente vê com bons olhos e a gente sabe que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a gente está bem preparado e vamos fazer um excelente jogo e buscar o resultado. Com certeza, é um dos pilares, é um dos líderes do grupo, um dos capitães da equipe, atleta experiente, rodado, que está acostumado a jogar mata-mata, assim como vários outros que a gente tem no grupo também. Então, todos esses atletas que têm essa experiência aí são importantes. E como um dos capitães da equipe, ele assume a responsabilidade de passar a experiência que tem para os jogadores mais novos. Claro que o nosso grupo é um grupo jovem, nem todos passaram por isso, né? E a gente que é mais velho, a gente tem uma certa experiência, a gente tenta passar para eles da melhor forma possível, fazer com que eles entendam, né? Como que é os jogos pesados. E eles têm aceitado bem e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. E nas oitavas da Copa Paulista, o São José vai encontrar uma tabela que não trouxe bons resultados recentemente. Quando jogou primeiro na segunda-feira e depois no sábado, com uma semana mais curta de preparação, o time não conseguiu vencer. Mas agora o técnico Marcelo Marelli espera e vai trabalhar para que isso seja diferente. Quanto à tabela, é óbvio que o ideal seria a gente ter 2 semanas cheias de trabalho. A gente vai ter uma semana muito grande como essa de agora, depois vai ter uma semana menor. Mas a gente não pode, enfim, é o que tem, a gente tem que se adaptar e fazer o melhor possível. Então, a primeira perna dessas oitavas já é hoje, às 8 horas da noite, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. E para o professor, apesar de serem 2 jogos, o primeiro é sempre mais importante. Então, a gente acredita que vai ser um jogo de muita disputa de primeira e segunda bola, a gente tem que se adaptar nessa parte. Não dá pra gente fazer mudanças tão radicais, né, de uma fase que a gente veio bem e agora o jogo é completamente diferente. A gente vai ter algumas cautelas, normal, de mata-mata, né? Como um confronto de 2 jogos, o primeiro jogo, na minha visão, sempre é o mais importante, porque assim foi comigo no Sertãozinho, todos os primeiros jogos a gente conseguiu abrir vantagem e conseguiu ter o poder de decidir com o resultado a favor. A gente vai tentar fazer isso, não vai ser fácil, a gente vai tentar, no mata-mata, começar bem o primeiro jogo e depois trazer alguma vantagem para decidir em casa. Tá aí a preparação do São José para essa partida. Antes de eu chamar o Paulo, eu vou chamar a tabelinha dos jogos que já aconteceram nesse final de semana. Aí, ó, no sábado, o Araçatuba venceu o 15 de Piracicaba em casa 1-0. No sábado também, empate 0-0, São Caetano e Grêmio Prudente. O Noroeste venceu o União São João em Bauru 1-0. E o Paulista venceu o Primavera 1-0, jogando em Jundiaí. E ontem de manhã, a Francana empatou com o Monte Azul em Franca 1-1. Então esses são os primeiros resultados. Hoje ainda tem Oeste e Portuguesa Santista às 7 da noite, o São Bento e o São José às 8, e amanhã o jogo isolado aí, Inter de Limeira e Comercial às 3 da tarde.
Então, Paulo, o São José começa essa fase de oitavas de final, né? O São Bento vem meio problemático, né? Até o João falou que não venceu ainda em casa, mas aquela história, né? Mata-mata já é outra conversa, talvez até eles tenham se reforçado lá também, né? Para poder mudar essa situação, né? Se trazer um bom resultado para São José, pode dificultar a vida do São José também. Com certeza. Mata-mata, você tem que redobrar os cuidados. São Bento, apesar de não ter ganhado em casa ainda, é um time que dificulta muito, porque o estádio lá em São Bento não é fácil de se jogar, é um gramado muito complicado, que tem bastante buracos, então o São José ele vai ter que dar muitos cruzamentos, bolas longas, não vai conseguir ter essa tranquilidade de talvez trabalhar um pouco mais a posse de bola, ali com a bola no pé, transição, infiltração, com os laterais subindo. O São José vai ter que ter um jogo mais de cautela, de paciência mesmo, e eu acredito que essa primeira partida vai ser um jogo muito mais brigado do que jogado. A gente viu que o 15 de Piracicaba, que era um dos favoritos, né, até passou na frente do São José na classificação geral, perdeu do Araçatuba, então isso demonstra que quando você avança para as oitavas de final não tem jogo fácil. São José tem que fazer um resultado consistente em São Bento, porque assim como o São Bento não ganhou em casa, eles se classificaram fora de casa, né? Ganhando alguns jogos fora de casa, então o São José tem que tomar cuidado para fazer um bom resultado lá e administrar no Martins Pereira. E tem aquela questão também, né? O Paulo, no Paulista do ano passado, na Série A2, o São José pegou um time que acho que era sétimo, que era o Velo Clube, e acabou também sendo derrotado já na primeira fase, nas quartas de final, sendo derrotado fora de casa e depois em casa, né? Então, todo cuidado, não é porque terminou a primeira parte do campeonato acima, né, do São Bento Sorocaba agora, na Copa Paulista, que já vai estar com a vaga garantida já para a próxima fase. Né? Sem dúvidas. Quando você pega um mata-mata, o resultado mínimo, às vezes, para o adversário já é o suficiente para ele poder avançar. Então ele ganha de 1-0 em São Bento, vem para o Martins Pereira, coloca o ônibus ali atrás, estaciona e traz dificuldades. A gente viu que o São José, quando enfrentou o São Caetano, por exemplo, que estava com essa proposta de jogo mais defensiva para jogar no contra-ataque, o São José foi surpreendido. Então precisa tomar cuidado, redobrar a cautela para não ter surpresas. Pois é. Então, na quarta-feira a gente traz todas as informações do que de melhor aconteceu desse jogo entre São José e São Bento e São José lá em Sorocaba.